Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Aqui é Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou acompanhado do ex-analista da CIA Larry Johnson e do ex-chefe de gabinete, Coronel Lawrence Wilkerson. Agora, vamos analisar os últimos acontecimentos. Primeiro, o Irã deu aos Estados Unidos apenas algumas semanas para atender às suas exigências. Caso contrário, vai adotar uma postura ofensiva e lançar um ataque militar preciso e no momento oportuno. Isso, segundo autoridades iranianas. Eles exigem que os Estados Unidos voltem às exigências do memorando de entendimento. O Irã também estabeleceu uma recompensa de $30 mil por soldados dos Estados Unidos, segundo o chefe do exército de Teherã. Iranianos que matarem ou capturarem tropas americanas receberão esse valor. Isso acontece enquanto The Wall Street Journal informa que o Irã elaborou seu plano para essa ofensiva, que inclui acelerar a produção de mísseis e cortar os 7 principais cabos submarinos de internet no Golfo Pérsico, além de possíveis incursões terrestres. E as notícias continuam ficando cada vez piores para a Marinha dos Estados Unidos, com outro navio de guerra americano enfrentando problemas graves. Desta vez, o destroyer USS Bamford sofreu uma falha no gerador em 24 de julho, deixando a tripulação no mar do sul da China por 4 dias sem energia, sob um calor escaldante. Agora, o USS George Washington, outro porta-aviões, deve substituir o USS Lincoln nos próximos dias. Mas os marinheiros desse navio também estão relatando condições deploráveis, incluindo imagens como estas, da comida enviadas às famílias, além de enormes problemas de encanamento, com vasos sanitários e outras instalações absolutamente necessárias, apresentando falhas. Então aqui está Donald Trump. Ele diz que, no momento, não há negociações entre os Estados Unidos e o Irã, e que o bloqueio continua em pleno vigor, apesar de o memorando de entendimento ter expirado. E uma guerra pode muito bem estar a caminho por causa disso. Então, como você está vendo isso, Larry? Qual é a sua reação, especialmente diante dessa notícia de uma recompensa pela morte de soldados americanos e do fato de que esse memorando de entendimento expirou? O Irã parece pronto para partir para a ofensiva a fim de atender a essas exigências. O que você acha disso? Eu não levo muito a sério essa ameaça deles de partir para a ofensiva. Eles disseram em semanas. Quantas semanas? 2, 3, 5, 8? Sabe, quando deixam algo tão vago assim, eu não considero uma ameaça séria. Se dissessem, até o fim da próxima semana façam isso então, tudo bem, esse seria um prazo sério. Então o que eles ofereceram foi um prazo muito impreciso. Mas sabe, o Irã está numa posição muito favorável agora. Eles não estão isolados, como Washington, D.C., e particularmente Scott Bessent, querem acreditar. Publiquei um artigo ontem à noite no Sonar21.com que entra nisso com bastante detalhe, explicando por que Bessent. Sabe, ele já anunciou que lançou a Operação Fúria Econômica. E agora ele vai lançar a Operação Fúria Econômica muito, muito grande, ou uma fúria econômica ainda maior, algo assim. O problema é que ele parte de uma série de premissas. Primeiro, que o Irã não tem alternativa a não ser usar o dólar americano. Segundo, que o Irã está completamente isolado, que o único acesso dele ao mundo exterior é pelo Estreito de Hormuz, e que os Estados Unidos têm esse bloqueio gigantesco em vigor. Mas os fatos são outros. Diferentemente de 2015, quando o Irã estava efetivamente cercado, inclusive por Rússia e China, que aderiram às sanções do JCPOA, isso não existe mais agora. Sim, aquelas sanções do JCPOA ainda estão em vigor. Mas Rússia e China mandaram os Estados Unidos e as Nações Unidas irem às favas. Disseram que não iriam cumpri-las. E abriram relações comerciais significativas. Na verdade, poucas semanas depois de Donald Trump abandonar o JCPOA, Rússia e China agiram rapidamente para estabelecer e iniciar exercícios militares conjuntos com o Irã. O planejamento desses exercícios começou, acredito, em julho de 2018.
Trump havia abandonado o JPOA em maio de 2018. Então você já tinha o início da cooperação militar entre Irã e Rússia. Essa cooperação se expandiu significativamente para a área econômica, além do fornecimento de equipamentos militares essenciais e também inteligência ao Irã durante a guerra com os Estados Unidos. Então, longe de estar isolado, o Irã agora tem fronteiras mais abertas e mais oportunidades comerciais do que tinha há 10 anos. Porque pode seguir para o norte pelo Mar Cáspio, para o oeste pelo Tajiquistão, pelo leste pela nova Rota da Seda e também atravessar a fronteira com o Paquistão. O Paquistão abriu 6 rotas terrestres para o Irã. Agora, tudo isso se choca com os Estados Unidos. Eles disseram, vamos impor esse bloqueio. Temos uma muralha de aço. Bem, todo o exército dos Estados Unidos está em um estado quase desastroso. Nós estamos vendo isso agora. Não são apenas os relatos de que o Abraham Lincoln está com falta de comida e de que marinheiros estavam tentando se suicidar. Isso acontece em toda a Marinha. Falei com as mães de 2 marinheiros e de um fuzileiro naval. Uma mãe cujo filho serviu no Trípoli, outra cujo filho acabou de sair de um submarino. Não peguei o nome do submarino, e a mãe de um fuzileiro naval que estava no Boxer. Todas contaram a mesma história maldita. Os filhos delas voltaram para casa tendo perdido entre 10 e 30 libras cada um. Os filhos delas tinham comida terrível, não recebiam correspondência. O sistema de apoio era uma porcaria. Não importava se você estava em algo como o Trípoli, um destroyer, ou o Boxer, que é um navio anfíbio dos fuzileiros navais, ou em um submarino. E todos nós sabemos que isso também se aplica ao USS Abraham Lincoln. O que aconteceu foi que algum idiota, ou um grupo de idiotas, no Departamento de Guerra, na época em que ele era chamado de Departamento de Defesa, disse, sabe de uma coisa, temos esses 4 navios rápidos de suprimento de combate. Poderíamos economizar $30 milhões por navio se simplesmente nos livrássemos de 2 deles. Ótima ideia, pessoal. Porque esses 4 navios forneciam basicamente toda a munição, a comida e os produtos de higiene de que os navios precisam. E você precisa ter navios de combate rápidos para acompanhar os porta-aviões, os destroyers e assim por diante. Então eles se livraram deles. Cortaram a força pela metade. E aí havia os armazéns onde guardavam todo esse material que iam entregar. Eles foram explodidos no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Então agora falta de tudo. E ainda assim, esperam que eles saiam para realizar operações de interceptação, numa época em que há marinheiros fazendo fila para cometer suicídio. E a propósito, esqueci de mencionar, antes de o Trípoli ser enviado, decidiram que não precisavam de capelães a bordo. Vamos tirá-los. Então, em outras palavras, Donald Trump e Pete Hegseth criaram uma tremenda bagunça de merda. Coronel Wilkerson, falando com o senhor, houve relatos no começo desta semana de que os problemas do USS Lincoln, em particular, estão ligados ao fato de que os Estados Unidos também perderam seus centros de abastecimento e logística por causa de ataques iranianos no Bahrein. Agora, eles foram transferidos para Diego Garcia, o que levou a parte dos problemas que Larry mencionou, mas certamente não explica todos eles. Mas o que o senhor pensa sobre isso e sobre essa recompensa iraniana? Parece que isso reflete 2 direções diferentes sobre para onde esta guerra está indo e sobre a situação dos Estados Unidos e do Irã nessa guerra. O que o senhor acha? Quer ouvir algumas direções diferentes? Esta manhã, por volta das 4 horas, eu fiz uma pequena verificação e acho que é válido. Recebi este vídeo do Pete Hegseth, secretário da Guerra, da Defesa, seja lá o que for, um charlatão por excelência fazendo um discurso. E foi o típico Hegseth em termos de exageros, propaganda, mentiras e por aí vai. Mas eu ouvi uma segunda vez e anotei os pontos principais. E ao longo das declarações, ele descrevia
supostamente, e disse que estava descrevendo o Irã e a situação do Irã depois dessa campanha de ataques maciça, que os Estados Unidos vêm executando. Primeiro, ele disse que a capacidade de mísseis balísticos do Irã foi destruída. Depois, disse que, além disso, a capacidade do país e sua base industrial, tal como ela é para construir mais mísseis balísticos, foram completamente destruídas. Terceiro, toda a sua base industrial para fabricar qualquer coisa, de drones a mísseis, de veículos lançadores de mísseis a ogivas, seja o que for, acabou. Nós destruímos isso. Destruímos totalmente. Depois ele falou das coisas de sempre. A Marinha está totalmente destruída. A Força Aérea está totalmente destruída. O moral da liderança está no fundo do poço. Eles não conseguem lutar por muito mais tempo. Eles estão derrotados. Deixei de fora várias coisas que ele disse, mas todas seguiam essa mesma linha. E eu ouvi de novo, olhei minhas anotações e disse, meu Deus, esta é a campanha de guerra psicológica mais bizarra que eu já vi sair da boca. Certamente de um secretário de defesa, secretário de guerra, seja lá como diabos queiram chamá-lo. Charlatão. O que ele estava fazendo era descrever, nos mínimos detalhes, como Larry acabou de ilustrar de forma muito gráfica, a situação das Forças Armadas dos Estados Unidos em todos os aspectos. E claro, a situação do conflito como um todo. Era isso que ele estava fazendo. Então eu tive que ouvir de novo. E aí pensei comigo mesmo, meu Deus, esse homem está dizendo a verdade, mas está dizendo a verdade sobre nós e não sobre o Irã. Esse é o componente mais distorcido de uma campanha de guerra psicológica que eu já presenciei. Será que ele enlouqueceu? Mas foi isso que eu ouvi. E não seria possível fazer uma lista mais coerente de grandes questões para descrever outro país envolvido numa guerra que se aplicasse melhor ao grande país envolvido nessa guerra, na verdade o país que começou a guerra, os Estados Unidos da América. Então minha pergunta foi, o que está acontecendo, Pete? O que está acontecendo? Mas concordo com tudo o que Larry disse, e mais. Sim. E Larry, você mencionou Scott Bessent, falando de como, essencialmente, os Estados Unidos estão fazendo a economia iraniana gritar. Bem, no Irã, $30 mil é uma quantia muito grande, quando consideramos essa recompensa que os militares iranianos acabaram de oferecer. É uma quantia grande, quando convertida em reais iranianos. Então, fale sobre suas reações a essa recompensa anunciada. E o que você acha que isso diz sobre esta guerra? Porque neste momento, parece que são os Estados Unidos que estão hesitando em retomar quaisquer ataques. Você tem apenas Trump, com suas extravagâncias, falando que o Estreito de Hormuz é território dos Estados Unidos e tudo mais, certo? Não há nenhuma ação coordenada de verdade neste momento. Quase parece que alguém apertou o botão de pausa. Então, o que você acha? Bem, eu acho que isso é uma operação psicológica meio desajeitada. Primeiro, não há tropas americanas em terra. As chances de colocar tropas americanas em terra, eu diria, são mínimas ou nenhuma, se não por outro motivo, pelos obstáculos logísticos envolvidos. Não estou dizendo que eles não considerariam seriamente tentar fazer isso, mas como superar os obstáculos logísticos? Por exemplo, vocês vão lançá-las de paraquedas, ou elas vão estar em algum tipo de aeronave que pousa em terra e elas desembarcam. Porque, de fato, não vai ser uma operação anfíbia, já que não conseguimos colocar nossos malditos navios no Estreito de Hormuz. Então, sabe, oferecer uma recompensa de $30 mil por algo que neste momento não existe, é como oferecer uma recompensa de $30 mil por uma foto do monstro do Lago Ness, certo? Porque é ficção. Mas acho que isso faz parte da operação psicológica deles contra os Estados Unidos. Porque não acho que o Irã necessariamente tenha se proposto a fazer isso. Talvez eles nem acreditassem que conseguiriam. E o que eu estou dizendo é o esgotamento de sistemas de armamentos críticos dos Estados Unidos. Agora, seguindo a sabedoria de Ambrose Bierce, soldado e veterano da Guerra Civil,
e depois jornalista, conhecido por ser um tanto misantropo, ele descreveu a guerra como a forma de Deus ensinar geografia aos americanos. Ou pelo menos atribuem essa frase a ele. Não está claro se ele realmente disse isso. Bem, essa guerra acabou me ensinando muitas outras coisas além de geografia. E uma delas é que 80%, vou corrigir isso, preciso ser preciso, 78% dos sistemas de armas do Pentágono, sistemas críticos como os Tomahawks, os JASMs e outros, dependem de minerais de terras raras. São 5 categorias ou 5 tipos de minerais de terras raras. Ou 4 minerais, sendo o tungstênio o quinto, controlados pela China. O galho é um deles em particular. Em outras palavras, se quisermos produzir armas para abastecer nossas forças armadas, exército, marinha, fuzileiros navais e força aérea, com sistemas de armas que possam ser usados em combate, temos de ir pedir aos chineses. E os chineses perceberam isso. Espere, estamos vendendo a eles terras raras que eles vão transformar em armas para usar contra nós? Vamos acabar com isso. Não somos tão estúpidos assim. E então a China parou. Aqui estão os Estados Unidos completamente paralisados. O Congresso acabou de destinar vários bilhões de dólares para Lockheed Martin. Ei, vocês têm uma encomenda. Precisamos de cerca de 14 mil daqueles mísseis PAC-3 o mais rápido possível. Pessoal, não prendam a respiração, porque vão levar anos para conseguir isso. Não meses e certamente não semanas. Então aí estão os Estados Unidos expostos como uma potência militar fraca. E do ponto de vista do Irã, acho que parte da estratégia deles, talvez não declarada publicamente, seja continuar pressionando e desgastando as capacidades dos Estados Unidos. Porque vou dizer uma coisa, quanto mais tempo esses navios ficam mobilizados lá fora, mais ineficazes eles se tornam em combate. Eles não melhoram, eles se degradam, a situação piora. E o problema do suprimento logístico não foi resolvido, porque eles estão em negação. Você tem Hegseth dizendo que as famílias que afirmam isso são mentirosas, que estão espalhando notícias falsas. Donald Trump diz o mesmo. Ele diz, ora, eles precisam ficar lá por mais tempo. Sim. Meu Deus, tegeroso. Na minha memória, não me imagino um grande de idiotas mal daquele país. Danny, a visita ao Lincoln e a aparição no convés de voo dele pelo almirante Bradley Cooper vão entrar para a história junto com a missão cumprida de George Bush em seu porta-aviões. Só que na Marinha, isso será visto como ainda mais nefasto, porque ele simplesmente foi até lá, pousou no porta-aviões, fez algumas visitas aqui e ali, apareceu e disse que estava tudo ótimo, contrariando tudo que Larry acabou de dizer. E tudo que Larry disse é verdade, é válido. Também estou ouvindo os pais, e isso é inadmissível neste caso específico. Trata-se de um almirante da Marinha de 4 estrelas, responsável por todo o comando central. E ele está, antes de mais nada, no bolso de Israel. Basta olhar as muitas vezes em que ele esteve lá, as muitas vezes em que fez a visita guiada por lá, as muitas vezes em que foi à Fundação pela Defesa das Democracias, ou alguma outra organização ligada a Israel, em Washington, e as muitas promessas que fez aos militares israelenses, para saber que assim como Tony Blinken, que é o secretário de Estado assistente e alter ego de Bibi Netanyahu, Bradley Cooper é o almirante da Marinha, responsável pelo norte do Mar Arábico, pelo Golfo de Omã e pelo Estreito de Hormuz. Só que ele não é responsável por nada disso. Uma aparição inconcebível. E podem acreditar no que digo, ela vai entrar para a história junto com a aparição de George Bush. Sim, bem, certamente, quando se trata da Marinha dos Estados Unidos, é bastante significativo que Cooper, de quem também se espalharam rumores de que estaria tramando com Israel outro possível ataque, seja também o rosto desse desastre naval.
E Danny, são dois seguidos. Dois seguidos, porque o general antes dele também era da mesma linha. Então é esse o tamanho do controle que Israel tem sobre a nossa nomeação para comandar esse comando combatente. Larry, sabe, o Washington Post agora está caracterizando isso como um atoleiro. Você concorda com essa avaliação? E o que você acha dessa ideia de que Trump está, na verdade, se gabando de não haver negociações? Porque, como você disse, quanto mais tempo esse bloqueio continuar, pior fica a situação para a Marinha dos Estados Unidos. Parece que isso é algo que em algum momento terá de ser resolvido, certo? Ou talvez não, certo? O que você acha? Bem, o Trump se gabar disso me lembra o sujeito que perdeu a maratona de Boston, chegou em último lugar e ficou se gabando por ter terminado em último. Não é algo de que se orgulhar muito, mas acho que você poderia dizer, tenho orgulho de ter terminado, pode ter levado 2 dias. Sabe, o que vemos com Donald Trump é alguém completamente desconectado da realidade, completamente cercado por bajuladores, que sabe, se você se recusa a dizer a verdade a ele, ou, se dizem a verdade, ele se recusa a ouvir e pune aqueles que têm a audácia de dizer a verdade. Olha, nós falamos da Marinha, mas estamos vendo esse problema, vamos chamá-lo de problema de saúde mental, nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele atinge todas as divisões. Em novembro passado, um dos meus amigos, um oficial recém-aposentado, formado em West Point, na verdade ele é o presidente da turma dele em West Point, então não é exatamente um reclamão qualquer, me enviou uma cópia da carta que Dan Driscoll emitiu em novembro passado para todos os comandos, todos os oficiais e suboficiais. E ela dizia muito simplesmente, vocês estão, por meio desta, recebendo a ordem de manter contato diário com seus soldados. Certifiquem-se de falar com todos para garantir que estejam bem. Você está me dizendo que a situação dentro do exército está tão ruim que eles querem garantir que os oficiais estejam falando com suas tropas para que elas não se matem? Porque era exatamente para isso que a carta servia. Isso significa que há uma crise. E até onde eu sei, essa ordem não foi revogada. O comando cibernético, lá em Fort Meade, Maryland. Cyber Command, up in Fort Meade, Maryland. Apparently 5 suicides. I don't remember if it was May or June. Aparentemente, foram 5 suicídios. Não me lembro se foi em maio ou junho, mas isso gerou certo desconforto e alarme. E então o oficial que mencionei, formado em West Point, como presidente da turma dele, quando colegas de turma morrem, e não estamos falando, sabe, de alguém mais velho, como o coronel Wilkerson e eu, ele tem praticamente a idade do meu filho, está na faixa dos 40 anos. Ele precisa decidir, você inclui os caras que cometem suicídio como baixas de combate ou em alguma outra categoria? E ele diz que está tendo de lidar com um número desconfortável desse tipo de questão, além de lidar com famílias devastadas. Então, sabe, não estamos vendo isso como um problema isolado. É o porta-aviões, está tudo errado. Não. É o Abraham Lincoln, é o Trípoli, é o Boxer. It's the Tripoli. It's the Boxer. It's the what was the other one? The Banderoff. The one that. Qual foi o outro? O Bataan, que ficou 4 dias sem ar-condicionado e sem banheiros funcionando. E depois os submarinos. E isso acontece em todas as forças. E quando você tem um problema desses, sabe como é o velho ditado? Notícia assim não melhora com o tempo. Você resolve. Mas não é isso que está acontecendo aqui. O que temos é negação. Trump nega, Hegseth nega. Tá tudo ótimo, não poderia estar melhor. Brad Cooper nega. E cara, eles continuam negando isso, e isso vai morder a bunda deles. Seja uma falha no convés de um dos porta-aviões, com aviões caindo porque as tripulações estão exaustas ou sem foco, isso vai levar a algumas perdas, e seriam completamente evitáveis. Mas o que estamos vendo agora é esse fracasso total de liderança. Bem, Coronel Wilkerson, quero ouvir seus comentários sobre a situação regional agora. Porque, no começo desta semana, Trump chegou a ameaçar bombardear Oman,
porque está insatisfeito com as negociações e com o acordo do país. Embora neste momento não exista um acordo oficial entre os dois países sobre o Estreito de Hormuz. Além disso, hoje, os Emirados Árabes Unidos dizem que suas sirenes estão acionadas. Há relatos de que pode ter sido o Iêmen ou o Irã disparando mísseis contra os Emirados Árabes Unidos depois que este memorando de entendimento expirou. E claro, à medida que a agressão contínua da Arábia Saudita traz cada vez mais consequências para o regime saudita. Então, o que o senhor pensa sobre isso, Coronel Wilkerson? Sobre a situação regional e como tudo está transbordando agora, que a guerra com o Irã está, suponho, se tornando um momento de cair na realidade, para o Washington Post, de que isso virou um atoleiro. Sim. Bem, se você olhar para o nível operacional, do nível tático até o operacional, o que o Irã conseguiu fazer, muito claramente, foi montar uma campanha em duas frentes, tendo no meio, essencialmente, o principal ator, se quiserem. Nem vou mais chamá-los de país. Arábia Saudita. De um lado, no Mar Vermelho, estão o Ansar Allah, os Houthis. Do outro está o Irã, de forma muito imponente. E cada vez mais, há o Iraque, e pessoas no Iraque que também não gostam particularmente dos sauditas e estão ajudando. E há algumas perturbações reais acontecendo no Kurdistão, o chamado Kurdistão no norte do Iraque. E você tem uma situação na Síria que parece estar se desenvolvendo de um jeito realmente meio estranho. Não vou fingir que entendo todos os componentes disso, mas a Rússia está disposta a ter um tipo diferente de presença ali na costa do Mediterrâneo, tanto para sua base aérea quanto para sua instalação portuária. E aparentemente fez um acordo com Jolani nesse sentido. Ao mesmo tempo, Jolani está conversando com Netanyahu. E estou bastante confiante de que Jolani não está sendo enganado por Netanyahu, e que a maior parte disso é apenas ganhar tempo ou tentar obter um pouco mais de informação sobre o que está sendo planejado. E além de tudo isso, temos Erdogan olhando para tudo com certa violência premeditada, especialmente contra os curdos. Não tanto no Kurdistão, onde o acordo parece estar se mantendo, mas também há ataques contra Barzani ali. E eles vêm de quem? Vêm do Irã? O Irã disse que não vem do Irã. Então, de quem vem? Somos nós, mais uma vez, jogando um jogo dúbio com os curdos no norte do Iraque? Quem sabe? Mas há muitos atores atuando na região neste momento. Nenhum deles parece ter um plano de ação coerente. E todos parecem motivados principalmente, e incluo a Turquia nisso, por Israel, pelo que vem Israel fazendo e pelo que Israel ao fazer no futuro. E assim, tudo o que está acontecendo ali, até mesmo em relação a esse novo entendimento formado, com a Arábia Saudita no centro, é voltado principalmente contra Israel. E será visto dessa forma se isso algum dia chegar a algum tipo de combate aberto ou a uma pressão real sobre alguém. E aí você tem Jared Kushner indo lá e, essencialmente, ouvindo Bibi. E Bibi basicamente diz a ele que não vai cumprir nada daquilo que Kushner, meio que só por formalidade, diz que são os acordos firmados sobre o desarmamento do Hamas, sobre o que Bibi está fazendo, que é continuar matando palestinos todos os dias, quase a cada hora. Até mesmo os que estão em Gaza, mas certamente os que estão na Cisjordânia, e com certeza os que estão ao norte de Jerusalém. E Bibi não faz nada a respeito, e liga para Trump à noite, dizendo, olha, estou dizendo isso a Jared, e estou dizendo isso ao meu público, para que chegue à imprensa, tanto a sua imprensa quanto a minha. Mas vou recuar assim que for reeleito. Só que preciso dizer essas coisas, inclusive, que agora estou matando pessoas no Líbano que não são do Hezbollah. São cidadãos libaneses que estou matando. E estou deslocando minhas linhas, muito habilmente, para o norte. Estou fazendo tudo isso porque não posso parar e esperar ser eleito. Mas vou parar assim que for reeleito. Eu garanto isso ao senhor presidente. E se Trump acredita nisso, ele é mais burro do que eu pensava. Então temos alguns elementos reais se formando na região,
que poderiam transformar isso num conflito ainda mais grave e mais amplo do que parece ser agora. E já está ruim o bastante agora. Sim, Larry. Quais são seus pensamentos sobre a situação regional? Sabe, Donald Trump também comentou sobre o chamado Pacto de Defesa de Meca, dizendo que está muito feliz em vê-lo e que eles recentemente, enfim, assinaram o Acordo de Defesa Conjunta de Meca. Isso mostra que o Oriente Médio está se unindo, que os países poderão se defender de uma forma mais significativa. Parabéns à grande liderança das 3 nações mencionadas. É um primeiro passo grande, ousado e importante. Uau! O que ele quer dizer com primeiro passo importante? Mas quais são seus pensamentos sobre a situação regional? I think that agreement, I call it the Me Too agreement, Middle East Treaty Organization, ME2. Bem, eu acho que esse acordo eu chamo de acordo METO, sabe? Organização do Tratado do Oriente Médio, METO. A esta altura ele é tão inútil quanto tetas num javali macho. Porque, sabe, em primeiro lugar, contra quem eles vão se defender? Eles já emitiram uma declaração conjunta dizendo que um ataque contra um é um ataque contra todos. Isso soa muito parecido com o artigo 5 do Tratado da OTAN. E, no entanto, o Iêmen vem atacando os sauditas quase diariamente há 2 ou 3 semanas. E Paquistão e Turquia não moveram um dedo para dizer, sim, vamos enfrentar aqueles Houthis. Então, mais uma vez fica a pergunta, contra quem eles vão se defender? Again, it begs the question, who are they going to defend against? Then you get the issue of interoperability. Depois vem a questão da interoperabilidade. A base tecnológica militar da Turquia é em grande parte americana, assim como a da Arábia Saudita. Já o Paquistão opera em grande parte com um sistema baseado em tecnologia chinesa. Então, integrar esses dois deve ser bastante interessante. E além das questões de idioma, para fazê-los trabalhar juntos, há também a necessidade de descobrir com que tipo de sistemas de comunicação eles vão operar. Então entra nessa questão de... Eles estão falando em realizar exercícios conjuntos. Bem, pela minha experiência, o mais cedo que se poderia realizar um exercício conjunto seria 12 meses depois de tomar a decisão de fazê-lo. Simplesmente por causa do planejamento necessário para organizar e executar isso. E normalmente leva mais perto de 18 meses. Então, a menos que eles tenham começado a planejar isso vários meses atrás, se você começar a contar a partir de 2 semanas atrás, estamos falando no mínimo do ano que vem. Talvez só em novembro do ano que vem, antes que eles realmente consigam realizar um exercício militar conjunto. Então, não sei o que eles fazem nesse meio tempo. Então, sim, toda essa história e o fato de Trump ter vindo a público e apoiado isso, eu considero potencialmente preocupante. Porque, se Trump acha que é uma boa ideia, alguma coisa deve estar errada, ou há algum outro propósito nefasto em andamento aqui. Mas, de novo, isso remete à sugestão de que os turcos, os paquistaneses e os sauditas, ou pelo menos os turcos e os paquistaneses, são incapazes de projetar força militar para fora de seus países. E eu diria que não, na verdade. A Turquia poderia fazer isso na Síria vizinha. Mas fora isso, eles não têm capacidade de transporte aéreo para deslocar um número significativo de tropas. Então há algumas limitações logísticas naturalmente impostas ao processo. E aí voltamos à experiência deles. Do que eles são capazes? Já vimos que os sauditas são incapazes de se defender contra os Houthis. E embora o Paquistão tenha, segundo relatos, enviado algumas tropas com sistemas de defesa aérea para uma das bases aéreas sauditas, elas não parecem ter sido muito eficazes em impedir os ataques Houthis à infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita. Houthi attacks on Saudi oil infrastructure. Bem, quais são seus pensamentos, Coronel Wilkerson? Especialmente sobre a ideia de que os Estados Unidos... Parece que Donald Trump e os Estados Unidos, nesse momento, há relatos de que o Departamento de Defesa está considerando reduzir sua presença militar americana, especialmente diante de todas as decisões que precisam ser tomadas sobre reabastecer essas bases.
Mas ao mesmo tempo, você tem essas atitudes, como ameaçar bombardear Oman, que parecem ser incrivelmente contraproducentes, mesmo olhando para isso da perspectiva do Império Americano. Afinal, Oman fica do outro lado do Estreito de Hormuz, um país com o qual se imaginaria que os Estados Unidos gostariam de cultivar boas relações. Bem, ameaçar bombardear Oman certamente não vai ajudar nisso. E essa é a segunda vez durante esta guerra que ele faz isso. O que você pensa sobre isso? Bem, deixe-me dizer uma coisa sobre a Entente. Eu concordo com Larry. Vou fazer uma aposta. Sei que não tenho muito tempo de vida, mas durante a minha vida, essa Entente não vai agir unida contra ninguém. Ninguém. A única exceção, se algum dia se apresentasse de uma forma massiva que eles pudessem fazer sem sofrer muitas baixas, seria agir contra Israel. Por todas as razões que Larry mencionou e outras mais, eu também não acho que isso vá acontecer. Quanto a Donald Trump e ao que ele está tentando descrever agora, muito parecido com o que Hegseth fazia naquela fala bizarra a que me referi antes. O que Donald Trump está tentando fazer, da mesma forma que fez muitas outras coisas, mas nenhuma tão flagrante quanto esta, é moldar a realidade por meio da sua retórica. E ele usa todo tipo de retórica, a favor e contra, agressiva e pacífica, enfim, de tudo, para tentar moldar o que está acontecendo. Ele vai fracassar. Vai fracassar objetivamente, porque os fatos no terreno vão desmentir de tal forma o que ele está dizendo, que é por isso que você vê seus índices nas pesquisas despencando feito pedra. Quer dizer, vi uma pesquisa da Pew outro dia que colocava sua aprovação em 26%. Acho que você não vai encontrar esse número acima de 30% em nenhuma pesquisa feita na última semana, mais ou menos. Está despencando. Tudo está desmoronando para ele. E está desmoronando também, até certo ponto, não exatamente com a mesma rapidez e velocidade, para Trump, mas também para o Partido Republicano. E as eleições de meio de mandato estão a quantos dias de distância? Então, grande parte dessa retórica é para consumo interno. Mas não vai funcionar, eu acho. E isso significa que vamos ter algum tipo de surpresa muito desagradável nas eleições de meio de mandato, se elas se desenvolverem da forma como eu, neste momento, acho que vão se desenvolver. Mas isso é uma farsa, o que está acontecendo agora. As mentiras que estão sendo contadas por todos os principais envolvidos. Olhem o que Bessent está dizendo. Bessent está mentindo descaradamente. Olhem o mercado de títulos. Olhem o Japão e a força do iene. Olhem o que está acontecendo com aquelas pessoas que durante anos me disseram: sabemos que estamos desaparecendo demograficamente. Sabemos que temos problemas, mas nossas contas na agência dos Correios estão bem recheadas. Estamos bem. Estamos vivendo bem. Estamos vivendo bem. A escola de ensino médio fechou. A escola de ensino fundamental fechou. Não tem mais crianças na rua. Mas eu e a vovó estamos vivendo bem. Eu e a mamãe estamos vivendo bem. Eles não estão vivendo bem agora. O iene está desabando. Todo esse cenário é, em parte, se não em grande parte, criação nossa. Isso teria acontecido de qualquer forma, com esse movimento inexorável vindo do Oriente e tudo mais. Mas não precisava ter acontecido de forma tão precipitada. Recentemente, um estudioso da Ásia escreveu, e estas foram as palavras exatas dele: os cachorros latiram e houve a Ucrânia. Os cachorros latiram e houve o Japão. Olhem onde a Ucrânia está agora. Olhem onde o Japão está agora. E quem ensinou os cachorros a latir? Eu sei quem ensinou os cachorros a latir. Eu não precisei que ele me dissesse, os Estados Unidos da América, porque fomos nós que fizemos tudo isso. E estamos fazendo isso de forma ainda mais intensa, agora que percebemos que não nos resta nada além do hemisfério ocidental. E eu nem tenho certeza de que temos isso. Sabe, eles começaram pela Venezuela, vão seguir para Cuba, vão seguir para Dinamarca, talvez para alguns outros lugares localizados. Mas, em essência, não daríamos a menor atenção a uma pulga no nosso próprio hemisfério se ela realmente quisesse se opor, se unir a algumas das outras pulgas. Então,
É isso que estamos dizendo agora. Ouçam Colby, ouçam as outras pessoas que estão falando em nome do Pentágono e pelo Pentágono. Nós vamos recuar, e vamos recuar porque estamos levando uma surra da Ucrânia ao Japão, e nossos aliados sabem disso. E eles estão numa situação difícil agora, especialmente a Coreia do Sul e o Japão. E se eu for incluir aqui países que realmente importam, os indonésios também, uma das maiores nações do mundo, quase 300 milhões de pessoas, um país vasto, boa marinha. Eles estão realmente preocupados agora com o rumo que o Teatro do Pacífico está tomando. E tudo isso é por nossa causa. Estamos fazendo tudo errado, de uma ponta do mundo à outra. É inacreditável. Bem, Larry, é isso que Donald Trump está fazendo neste momento. Ele não aborda nada do que o coronel Wilkerson acabou de dizer, mas fala sobre como o Estreito de Hormuz agora é um novo território dos Estados Unidos. Agora, Larry, eu quero te perguntar, qual é o objetivo desse tipo de mensagem de propaganda nas redes sociais, se é que podemos chamar isso de propaganda? Afinal, a eficácia disso é muito questionável. Ainda assim, Donald Trump faz isso quase todos os dias. E, sabe, o timing parece bastante certeiro. Geralmente acontece num momento de crise bastante grave. Neste caso, imagino com a inspiração do memorando de entendimento. Não há muita coisa acontecendo na guerra. A Marinha dos Estados Unidos, como você explicou, não está indo muito bem. Mas por que Donald Trump faz esse tipo de comentário? Parece algo tão fora de contexto. Bem, ele acha que tudo o que precisa fazer é manipular a opinião pública americana. E as pessoas vão acreditar nele. E surpreendentemente, muitas acreditam. É. Quero dizer, isso é o que é meio chocante. Mas ele está dizendo isso, e eu não sei se ele realmente acredita nisso. Se acredita, ele está em confabulação, sabe? Dizendo algo completamente falso e acreditando que é verdade. Porque, sabe, basta seguir a lógica. Bem, se controlamos o Estreito de Hormuz, por que todas as commodities, não só o petróleo, mas o gás natural liquefeito, a ureia, o enxofre, o hélio, porque nada disso está começando a sair? Bem, não está saindo porque não controlamos o Estreito de Hormuz. E como os Estados Unidos basicamente impuseram um bloqueio, acho que, em certa medida, o Irã está permitindo que isso seja usado como desculpa para manter alguns dos outros ativos econômicos retidos dentro do Estreito, dentro do Golfo Pérsico, a fim de exercer mais pressão sobre a economia global. Agora essa pressão está aumentando. E vimos que hoje até o mercado de ações nos Estados Unidos está em queda. Por quê? Por quê? Por causa da alta dos rendimentos dos títulos americanos e do aumento do preço do petróleo, da gasolina, do diesel e do combustível de aviação. E isso agora está começando a pesar. Porque até cerca de 1 ou 2 semanas atrás, a maioria dos países, inclusive os grandes países, conseguia compensar a perda do petróleo que saía do Golfo Pérsico recorrendo às próprias reservas estratégicas. Essas reservas agora estão basicamente esgotadas. Não há mais nada. Como diz a expressão, quando a mãe Hubbard vai ao armário, o armário está vazio. Então agora o efeito real da escassez de 20 a 25% da oferta mundial de petróleo está começando a atingir os mercados. Está só começando. E isso vai gerar um efeito em espiral. Você já está vendo isso na Europa, com o diesel. O preço do diesel subiu drasticamente. Então isso é global. Não está isolado a uma única região geográfica. Agora é um fenômeno global. E não importa quanto processamento as várias refinarias queiram fazer. Elas simplesmente não têm oferta suficiente do petróleo que vinha do Golfo Pérsico e que agora não está mais lá. E é simples assim. E sabe, eu também escrevi sobre Bessent e a bobagem delirante dele de que o Estreito de Hormuz não é importante, porque vamos simplesmente construir oleodutos e contorná-lo. Só que gás natural liquefeito não passa por oleoduto. Ureia e enxofre não passam por oleoduto.
Hélio não passa por oleoduto. E tudo isso, sabe, quando se fala de ureia e enxofre, representa de 30 a 35% da oferta global. GNL, 25% da oferta global. Hélio, 40% da oferta global. Se você está me dizendo que vai tirar essa quantidade de produtos, itens essenciais da oferta global, e que as economias ainda vão funcionar bem, desculpe, você está enganado. Sorry, you are mistaken. And just to amplify that, Danny, E só para reforçar isso, Dani, os programas com que trabalhamos, o Programa Mundial de Alimentos e outros que fornecem comida principalmente ao sul global, mas também a outros lugares, em situações de emergência, agora estimam que não serão 50 milhões de pessoas vivendo com rações mínimas e morrendo de fome. Provavelmente serão de 60 a 70 milhões de pessoas. E tudo o que o Larry acabou de dizer é um grande subproduto. Ou melhor, nesse subexposto, um grande fator desencadeador dessa fome imensa. instigator of this massive starvation. Sim, ótimos pontos. Muito importantes. Bem, quero perguntar ao senhor, talvez ao Coronel Wilkerson, se quiser continuar por aqui, falando sobre o estado do Império dos Estados Unidos, depois de tudo que acabamos de abordar sobre o Irã. Como Larry disse antes, a Rússia não está perdendo tempo para intensificar seu comércio estratégico com o Irã, especialmente em coisas como componentes de dupla utilização e outros itens, para ajudá-lo a se reabastecer militarmente. Mas a China, como foi noticiado pela grande mídia ocidental, também intensificou sua rota da seda do gelo pelo Oceano Ártico, ao lado da Rússia, essencialmente para criar outra rota comercial estratégica que contorne por completo a influência dos Estados Unidos. Então, o que o senhor acha do estado do Império dos Estados Unidos como um todo, Coronel Wilkerson, agora que a guerra no Irã está nesse ponto tão curioso? E como o senhor disse, os Estados Unidos, militarmente, levaram uma surra essencialmente da Ucrânia ao Irã. O que o senhor pensa? Well, Putin is allowing this to be billed that way. Bem, Putin está permitindo que os chineses construam isso dessa forma, mas esta é, na verdade, uma iniciativa russa. A Rússia vem trabalhando nisso há algum tempo. 53% do Ártico, que em breve será navegável, se é que já não é, a chamada Passagem do Noroeste, que segue pela Rota Sul, fica ao longo da costa da Rússia. 53% disso ficam ao longo da costa russa, como acabei de dizer. A China foi convidada pela Rússia porque vinha pressionando, desde que se tornou observadora no Conselho do Ártico, por uma presença maior no Ártico. E é claro, nós levamos Rússia e China a se aproximarem cada vez mais. Agora a China está chamando isso de sua primeira rota da seda marítima. Na verdade, isso vai ser feito por água e não por terra, o que é uma exceção para a China. Porque uma das coisas que eles estavam tentando fazer, e em grande parte estão fazendo, é tirar o comércio do domínio controlado pelo Império, os oceanos, território dos Estados Unidos, e levá-lo para a terra, território chinês. Mas esse é um desenvolvimento interessante, porque estamos lá em cima há 5 anos. 6, se você contar as patrulhas de submarinos e coisas do tipo, tentando avaliar o que está acontecendo, tentando entender o quanto eles levam isso a sério. E concluímos que eles levam isso muito a sério. E provavelmente vão agir em consonância com o fato de que a água, muito em breve, se já não for agora, será navegável por praticamente qualquer tipo de navio comercial, pelo menos em boa parte dela. Mas estamos muito atrás da curva de poder. Tudo o que temos são de vez em quando um quebra-gelo avariado, ou um quebra-gelo emprestado da Finlândia ou da Noruega. E isso não é muita coisa. E submarinos, estamos muito atrás nessa questão, e não gostamos disso. Então esperem o rápido surgimento de outra área de conflito entre nós e Rússia-China, e ela será ao longo dessa rota marítima da seda. Em suma, esse poder inexorável de que continuo falando está se movendo, se movendo, se movendo. E na maior parte, é um poder inexorável benigno. A China não coloca bombas, balas, baionetas e sanções à frente de suas BRIs, nem ao longo dos flancos delas.
O que ela coloca são muitos trilhões de dólares em desenvolvimento, ajuda e assistência. E as pessoas gostam disso. As pessoas são menos receptivas a desenvolvimento. Às vezes, há alguns problemas nos flancos. Há problemas na América do Sul e em outros lugares quando a China se mostra um pouco demais à frente nisso. Mas, no fundo, eles estão tendo sucesso. E nós não gostamos nem um pouco disso. O que deveríamos fazer é desenvolver toda uma gama de manobras diplomáticas para nos adaptar a isso, para ajudar onde isso for realmente benéfico, especialmente para pessoas que não teriam nada se não fosse por isso. E talvez adotar uma postura diplomaticamente antagonista em áreas onde achamos que isso afeta nossos verdadeiros interesses de segurança. Mas, no fundo, deveríamos ser cooperativos e colaborativos, não desafiar isso. Não recuar, por assim dizer, para o nosso próprio reduto e mandar o mundo para o inferno enquanto atacamos países como Cuba, Venezuela e assim por diante. Essa não é a maneira de lidar com isso. Mas foi essa a maneira que Donald Trump escolheu. Bem, vou colocar isso aqui. Não sei se vocês viram esta reportagem. Claro, é do South China Morning Post, mas se trata de um estudo chinês. Quase 200 estudos de países mostram que a iniciativa Cinturão e Rota da China reduz a dívida e a corrupção nos países que se engajam nela. Uma análise de dados que abrange mais de 20 anos, em 197 países e regiões, contestou a narrativa da diplomacia da armadilha da dívida. Então, nesse estudo, constatou-se que uma parcela significativa da dívida desses países é, na verdade, reduzida quando eles investem em infraestrutura chinesa. E aqui vocês veem alguns daqueles gráficos do estudo. Mas, Larry, o que você pensa sobre isso e sobre o estado do Império dos Estados Unidos? Sabe, a mesma pergunta para você, agora que o mundo está na situação em que está, em relação a essas guerras. Bem, as medidas, isso não começou só com Trump. Mas o que Trump vem fazendo com Bessent e outros, todo esforço para, entre aspas, salvar ou fortalecer o Império Americano sai pela culatra e produz exatamente o efeito contrário. A imposição de sanções à Rússia, após o início da Operação Militar Especial, quando eles invadiram a Ucrânia, em fevereiro de 2022, levou Rússia e China a acelerarem o desenvolvimento de sistemas financeiros alternativos. E, como resultado desse desenvolvimento e dessa criação, eles de fato criaram a infraestrutura. A China parou de comprar títulos americanos. Está se desfazendo desses títulos. Está comprando ouro. O ouro agora ultrapassou o dólar americano como moeda de reserva, no sentido de que mais governos estrangeiros investiram em ouro do que estão investindo em dólares americanos. Então, o que os Estados Unidos fizeram foi basicamente criar uma demanda não só de um ou dois países, mas de 100 países que querem ampliar suas relações econômicas com a China e operar fora do âmbito do petrodólar. E essas políticas contraproducentes, e vimos isso ontem com Trump em relação ao Irã, em vez de falar com o Irã como amigo, Trump ameaça bombardeá-lo. Quer dizer, pelo amor de Deus, é assim que você conduz sua diplomacia pública? Ameaçando explodir as pessoas? E aí o quê? Eles deveriam ficar sentados e dizer, desculpem, não deveríamos ter pensado nisso ou feito aquilo. Me poupe. Então é isso. Os Estados Unidos estão ocupados atirando em todas as partes do próprio corpo que tem, inclusive na virilha. Essa é a próxima. Sim. Bem, nesses nossos últimos 5 minutos, mais ou menos, com vocês dois, talvez, Coronel Wilkerson, quais são seus pensamentos agora sobre a frente na Ucrânia? Há alguma atualização que o senhor tenha? Houve muito pouca atividade pública do governo Trump para lidar com qualquer coisa que esteja acontecendo lá. Só mais relatos de ataques da Rússia contra a Ucrânia e, claro, a tão alardeada Ucrânia enviando cada vez mais drones para o território russo. Bem, acho que basicamente acabou. Estamos esperando a Gorda cantar
E a gorda é casada com o Zelensky. Então, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa tem que ceder. Só espero que não ceda de forma adversa, no que diz respeito a um ataque real contra a OTAN. Seja contra instalações em um país da OTAN, ou talvez até ataques mais precisos e devastadores contra instalações da OTAN dentro da Ucrânia. Enquanto você falava, eu estava pensando no outro aspecto disso. Estamos vendo, como aquele especialista em Ásia estava prevendo, as políticas iniciadas no meu governo, mas apenas no sentido de que foram impulsionadas pelo 11 de setembro, assim como o Bibi foi impulsionado pelo 7 de outubro. Ainda não temos uma investigação realmente boa sobre isso. Elas começaram com Bill Clinton e avançaram durante todos os presidentes desde então, com um intervalo mínimo sob Barack Obama. Ele tentou mexer em algumas das coisas que poderia ter feito para interromper parte dessas iniciativas, mas não fez. E depois receberam um verdadeiro empurrão, especialmente no que diz respeito à Europa, com um sinal verde velado sobre o presidente Joe Biden. Estamos pagando as consequências do que Clinton começou, do que ganhou um grande impulso no governo George W. Bush e do que todos vêm fazendo desde então. Biden chegou a ter um secretário de Estado, que poderia muito bem ter sido secretário de Estado de Netanyahu. Provavelmente já era, de fato. E um assessor de segurança nacional que acompanhou tudo isso. Então, nós criamos essa crise em toda parte. E ela está crescendo agora em proporções gigantescas, inteiramente por nossa própria conta. Com uma grande ajuda. Eu nem consigo começar a enfatizar o tamanho da ajuda que veio da CIA, do CIS, como era chamado antes, hoje MI6, e do Mossad. Uma grande ajuda, às vezes até fora do âmbito da aprovação presidencial. E isso continua, ainda está acontecendo hoje. Os serviços de inteligência, com seus bilhões de dólares em recursos e seu ambiente operacional absoluto, quase sacrossanto, em relação às suas próprias chefias, muitas vezes fazendo coisas que suas lideranças não sabem absolutamente nada a respeito, estão criando ainda mais. E isso não vai ser nada favorável para o nosso futuro. E ninguém está fazendo nada para impedir isso, como Larry apontou. Isso simplesmente segue adiante como um rolo compressor. Bem, Larry, suas considerações finais. Eu sei que você precisa sair, então pode ir sem problema. E Larry, você pode deixar suas considerações finais aqui. Não. Acho que o que vai se desenrolar nas próximas semanas será uma crise econômica que vai limitar ainda mais, impor restrições ao que Donald Trump realmente pode fazer na área de política externa. Ele vai estar tão ocupado tentando apagar incêndios internos que não vai ter tempo para pensar nas dimensões da política externa. Concordo 100% com isso. Acho que ele não consegue pensar na situação interna agora de outra forma, a não ser, meu Deus, o que eu faço? Sim, certamente estamos caminhando para uma crise. E nem entramos no fato de haver esse desenvolvimento curioso, sobre o qual não tenho muito conhecimento, mas os relatos são de que o crack do diesel nos Estados Unidos, a diferença entre o diesel e o petróleo bruto, acabou de atingir o recorde de $102,20, pela primeira vez na história. Isso significa que os preços provavelmente vão subir muito, especialmente no que diz respeito aos alimentos. Acho que isso já está acontecendo, e acho que vocês dois também falaram sobre isso neste programa. Então há muita coisa para acompanhar. Uma das coisas de que precisamos é de uma rede de malha de aço em todas as rotas de saída para Scott Bessent. Sim. Aquele Bessent vai concorrer. É o cara do Soros ali. Bem, senhores, foi ótimo estar com vocês dois. Quero garantir que todos saibam que na descrição do vídeo abaixo estão o Sonar 21, o blog do Larry, e também o Transition Protocol, do qual o Larry ajuda a ser co-apresentador. Eu também contribuo com ele. Então inscrevam-se nesse canal também. E antes de sair, cliquem no botão de curtir.
Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Quero agradecer a todos os moderadores e espectadores. Quero agradecer também a única pessoa que enviou um superchat hoje, Farzana Din. E quero avisar que todas as formas de apoiar este canal estão na descrição do vídeo abaixo, então dê uma olhada. Patreon, Substack e mais. Mas Larry Johnson e o Coronel Wilkerson vão voltar comigo, tenho certeza, muito em breve. Amanhã estarei com Pepe Escobar, no mesmo horário, 1 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, 19 de agosto. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se. Vejo vocês no próximo programa. Until next time, everyone. Take care. See you next show. Obrigado, Dani. Até mais.